Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo Rei e pelo Reino. Você conhece alguém que depois de cometer alguma falha, algum equívoco, foi tomado por uma tristeza, uma amargura tão grande que empacou na vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje, na nossa reflexão, depois da vinheta. Mas antes eu já te peço, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, envia para alguém, não leva nem 10 segundos e você colabora muito com o crescimento desse canal e ainda abençoa a vida de quem recebe esse vídeo. Vamos para a reflexão. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. A nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 51, um dos 7 salmos penitenciais, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaure em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles se voltarão a ti. Esse texto, eu vou rapidamente explicar o contexto, ele é muito forte, ele é muito intenso, mas a situação toda é bem dramática. O rei Davi, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, ele cometeu um ato terrível. Ele estava em seu palácio, em seu castelo, enquanto acontecia uma guerra. Já tem um erro aí, ele deveria estar nos campos de batalha junto com seu exército, mas não. Ele se valeu de sua posição e ficou em segurança, enquanto o seu exército estava correndo risco, enfrentando a guerra. Ele um dia passeando pelo seu palácio, olha uma bela mulher que estava na região pública ali, ele se encanta, tem desejo por aquela mulher, mas ela é casada e ele, querendo ter aquela mulher para si, dá um jeito de colocar o marido dessa mulher na linha de frente da batalha e aquele homem acaba morrendo. E ele toma essa mulher para si. A história está bem resumida, eu te convido a ler as passagens bíblicas que contam essa história. É bem intensa, é bem triste, Davi comete um erro terrível e a vida dele dá uma estagnada, porque ele reconhece, depois de um tempo, depois de ser confrontado pelo profeta Natan, mas ele reconhece o mal que ele havia feito. E aqui nesse salmo, num dos 7 salmos penitenciais, Davi falando para Deus, ele voltando a Deus, buscando reconciliação, ele pede para Deus, cria em mim um coração puro. Primeira coisa, ele sabe que o coração dele não é puro. Ele sabe que o coração dele foi pecaminoso, foi lascivo, foi corrupto, foi maldoso. O coração de Davi, e aí você fala, mas como que o coração de Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque apesar disso tudo, a Bíblia ela não esconde as mazelas e as falhas dos seus heróis, ela revela, isso é bem interessante, mas apesar disso tudo, Davi reconhece o seu erro. Ele não põe a culpa que a mulher estava com uma roupa provocativa. Ah, mas eu sou assim, é minha natureza. Ah, foram os hormônios. Ah, foi uma armadilha. Não. Quantas vezes eu, você ou pessoas que nós conhecemos, ao dar uma tropeçada na vida, não temos a maturidade de reconhecer, o erro foi meu. Davi teve a maturidade de reconhecer que o erro foi dele, claro, depois de confrontado, mas ele reconhece. Então a primeira parte aqui do texto que nós estamos lendo, ele pede para Deus criar nele um coração puro e um espírito inabalável, ou seja, um comportamento que não vai mais oscilar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e restaura ou renova um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e não me retires o seu Santo Espírito. Ele está pedindo para Deus para não se afastar dele, não riscar a comunhão de Deus com Davi pelo ato cruel, terrível que Davi cometeu. E no versículo 12 ele diz, restaure em mim a alegria da sua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Olha que interessante.
Davi, em outras passagens, nesse mesmo contexto, ele diz que enquanto o pecado esteve presente, os ossos dele se esmigalhavam, ou seja, ele teve dores físicas, uma somatização pela uma angústia da alma, ou seja, ele sabia que estava errado, ele foi constrangido, envergonhado, humilhado, e ele começou a mergulhar numa amargura, e ele pediu para Deus restaurar nele a alegria da salvação. E aqui é um dos tópicos que eu quero refletir. A nossa natureza caída e pecaminosa está sujeita, sim, a de vez em quando aflorar e dar uns gritos. Aquele Adão que se rebelou contra Deus lá no Éden, grita dentro de mim. E eu acredito que grita dentro de você, eventualmente dizendo, olha, vamos fazer diferente do que Deus mandou. A nossa natureza está sujeita à falha, está sujeita ao pecado, está sujeita à queda. E muitas vezes, ao tropeçarmos, ao falharmos, ao pegarmos um caminho diferente, somos acometidos por uma amargura, por uma angústia, por uma tristeza tão grande que, se não formos humildes o suficiente para nos debruçarmos diante de Deus e falarmos, errei, pequei, me perdoa, restaure em mim essa alegria, essa tristeza que nos acometeu, ela não vai ser saudável a ponto de gerar transformação. Dependendo do limite, dependendo do volume, ela vai ser uma tristeza tão intensa que vai nos sufocar e acabar matando a nossa alegria, a nossa alma e a nossa força de vida. Este é a tônica da reflexão. Que haja sim uma tristeza que gere mudança, mas que nós possamos pedir para Deus o perdão e a restauração da alegria de caminhar com Ele. Que a tristeza seja suficiente para despertar a mudança, mas não eterna, a ponto de não permitir a reconexão da comunhão com Deus. Davi reconhece que o que ele fez é terrível. A história nos mostra que o que ele fez é terrível e teve consequências severas, não só na família dele, mas no reino dele. Leia as histórias dos reis na Bíblia que você vai entender do que eu estou falando. Mas Davi chega um momento que ele fala, eu não quero mais essa tristeza, restaure em mim aquela alegria. Quem que caminhando com Deus ao cometer um pecado, teve um tempo de distanciamento em função da amargura e da tristeza? Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que se ao errarmos, se ao pecarmos, a Bíblia nos diz que temos um advogado que intercede por nós, a saber, o Senhor Jesus, que se pecarmos, que clamemos a Ele por perdão e por misericórdia, para que a comunhão seja restaurada. O pecado, ele não deve ser prática de vida do cristão, mas um acidente de percurso. E se acontecer, ou quando acontecer, como acidente e não como planejamento, que nós tenhamos a humildade de pedir perdão para Deus e pedir que Ele restaure em nós a alegria. Uma pessoa pecadora que se afastou de Deus, ao ter essa comunhão restaurada, ela tem o peito cheio de alegria, o coração explode de felicidade. E é esta alegria que eu quero falar para você. Se por algum motivo você se afastou do Senhor, se você deixou os caminhos do Pai, está vivendo em alguma angústia, em alguma amargura, que Deus estimule no seu coração a vontade de voltá-lo. Basta você falar com Ele, Deus, me perdoa, restaure em mim a alegria desta salvação, desta comunhão e desta caminhada contigo. E, como Davi falou, me coloca no meu coração a disposição para te obedecer. A nossa carne, ela vai lutar para continuar desobedecendo. Para que nós tenhamos a disposição para obedecer a Deus, é preciso a direção, a força, a instrução do Espírito Santo nas nossas vidas. E qual é a consequência disso? Davi conclui aqui nessa oração. Então, eu ensinarei o teu caminho aos rebeldes e eles se voltarão a ti. Uma pessoa perdoada deve ser uma pessoa que busca levar o perdão a outras. Que não sejamos juízes daqueles que tropeçam, mas sim que possamos lembrar de quando o tropeço foi nosso e que Deus nos perdoou.
Davi, ele reconhece o seu erro, ele pede perdão, ele pede que a alegria da salvação seja restaurada, ele pede que o Espírito Santo o conduza na disposição de obedecer, e ao fazer isso, ele vai ensinar aqueles que estão afastados a se voltar a Deus. E este é a mensagem desse vídeo para você. Volte para Deus, peça para Deus restaurar a alegria, peça para Ele te dar a disposição para obedecê-lo e vá divulgar, vá compartilhar com outros esta mesma mensagem. Que Deus te abençoe, compartilhe com alguém, pelo Rei e pelo Reino.